pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês mais uma vez. Desejo que a graça, a paz do nosso Salvador Jesus esteja no teu coração, tá? Hoje estamos aqui para mais uma aula de matemática. O assunto de hoje é radicais. Nós iremos dar continuidade sobre o tema raiz enésima de um número real. E hoje estaremos resolvendo alguns exercícios, tá bom? Então vamos lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se gostar do vídeo, deixe seu like e valorize o nosso trabalho, tá bom? Então vamos lá para a primeira questão de hoje. Quantas das expressões seguintes não são definidas no conjunto R dos reais? Olha só, tem que parar essa expressão. Não são. Somente aqui as que não são definidas no conjunto dos reais é que nos interessa. Então, para descobrir isso, nós precisamos resolver cada uma das expressões propostas, ok? Então, na letra A, no primeiro exemplo aqui, aliás, nós temos a raiz cúbica de menos 8. Essa raiz ela é definida nos reais, porque a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado ao cubo, isso aqui é igual a 8, aliás, a menos 8, certo? Então, essa raiz aqui ela é definida nos reais, nós vamos dizer que essa daqui está correta, ok? A raiz quinta de 32. A raiz quinta de 32 também é igual a 2. Porque se nós elevarmos 2 à quinta potência, nós vamos ter também 32. Então, essa expressão aqui, ela é definida nos reais. E aqui, no terceiro exemplo, nós temos a raiz quadrada de menos 1. A raiz quadrada de número negativo, ela não se define nos reais. Então, se essa expressão aqui, ó, ela não existe. Não há uma definição para essa raiz, para a raiz quadrada de número negativo. E não apenas raiz quadrada, mas qualquer raiz que tenha um índice par e o radicando for negativo, nós não vamos poder encontrar a sua raiz dentro do conjunto dos reais, ok? E aí nós temos aqui a raiz décima de 1. A raiz décima de 1 é igual a 1. Porque se nós elevarmos 1 à décima potência e multiplicarmos, vai dar 1. Então, essa aqui se define nos reais. E aqui novamente nós temos a raiz quarta de menos 16. Nesse caso, essa expressão não tem uma definição no conjunto dos reais, porque menos 16 o radicando é negativo, tá? Então, nesse caso, nós dizemos que essa solução aqui, ela não se define no conjunto dos reais. O último exemplo dessa questão, a raiz cúbica de menos 125. A raiz cúbica de menos 125 é menos 5. Porque se nós elevarmos menos 5 ao cubo, nós vamos ter menos 5 vezes menos 5 vai dar mais 25. E quando nós multiplicarmos mais 25 vezes menos 5, aí nós vamos ter menos 125. Portanto, essa raiz cúbica de menos 125 se define no conjunto dos reais. Ok? Agora vamos para a próxima questão. Aqui na próxima questão nós temos o seguinte, ó. Quais dos números a seguir têm raiz quadrada definida no conjunto R dos reais? E aqui nós temos na letra A o número 36. O número 36, a raiz quadrada de 36, isso aqui é igual a 6, porque 6 vezes 6 é 36, ou seja, 6 ao quadrado é 36. Então, esse aqui, 36, nós podemos dizer que tem raiz definida nos reais. B, menos 64. Menos 64, nós dizemos que, como ele é um número negativo, então todo número negativo não tem raiz quadrada definida nos reais. Então, esse aqui, ó, ele não tem raiz definida nos reais. A mesma coisa vai acontecer com 81, que é um número negativo. Então, eles não têm raiz definida nos reais. 144
a raiz quadrada de 144 é 12. Porque 12 ao quadrado é 144. Então, esse aqui tem raiz definida nos reais. O 10, a raiz quadrada de 10 é aproximadamente 3,16, tá? Aproximadamente 3,16, e essa raiz ela é definida dentro dos reais. Menos 4, o menos 4 ele é um número negativo, portanto, não tem raiz definida nos reais. O número 100, a raiz de 100 é 10, porque 10 ao quadrado é igual a 100, então o número 100 tem raiz definida nos reais. Menos 9, não possui raiz definida dentro dos reais. E finalmente a raiz de 25, isso aqui é igual a 5, porque 5 vezes 5, ou 5 ao quadrado, é 25. Então nós concluímos o seguinte, na nossa resposta, que a pergunta quer saber quais desses números tem raiz quadrada definida nos reais. Então nós vamos colocar o 36, tem mais o 144, o 10, não vamos colocar na ordem crescente, mas sim na ordem de resolução, tá bom? O 100 e 25. Tá? Ok? Então essa é a nossa resposta da segunda questão, tá bom? Vamos para mais uma questão. Ok, vamos lá para mais uma questão. Agora é a terceira e a quarta. Vamos lá. Na terceira diz o seguinte: quando A igual a 10, B igual a 21 e C igual a 8, a expressão a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C é definida no conjunto dos reais? Qual é o valor dessa expressão? Bom, para a gente descobrir se essa expressão é definida nos reais, nós precisamos resolver a expressão, tá bom? Vamos fazer a substituição dos valores das letras e depois resolver a expressão. Então vamos lá. Ó. A expressão aqui é exatamente essa. É a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 vezes o A e vezes o C, tá? Isso aqui tem uma multiplicação aqui, tá, pessoal? Agora, vamos destacar. A é igual a 10, B é igual a 21 e C é igual a 8. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. Quem é o B? O B é 21. Então nós vamos ter aqui, ó, 21 ao quadrado. Vamos colocar ele aqui em parênteses, né? Menos o 4, que é esse aqui da fórmula, vezes o A. O A é 10. Então vai ficar aqui vezes 10, vezes o C, que é 8. Vezes o C. Então vamos lá. Calculando aqui, nós temos 21 ao quadrado. Isso aqui dá, pessoal, 21 ao quadrado é a mesma coisa que você... 21 ao quadrado é igual a 21 vezes 21. E vai ser isso aqui, ó. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E dá 4. Então, 21 ao quadrado é igual a 441. Vem para cá. Menos, olha só, 4 vezes 10 é 40. 40 vezes 8, isso aqui dá 40 vezes 8, 8 vezes 0 é 0. E 8 vezes 4, 32. Então vai dar 320. Continua aqui o radical. Nós temos aqui agora 441 menos 320. Vamos pegar, aproveitar o gancho aqui, ó. Tirar daqui. Então, 1 menos 0 é 1. 4 menos 2 é 2.
e 4 menos 3, 1. Então sobrou 121. E agora a raiz quadrada de 121, isso aqui é igual a 11. Tá? Então, respondendo a nossa pergunta, nós temos o seguinte. Quando A é 10, B é 21, C é 8, a expressão a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C é definida no conjunto dos reais, a gente percebeu que sim. Então, a nossa resposta primeira aqui, ó, é sim. E aí vem a outra pergunta. Qual é o valor dessa expressão? O valor dessa expressão é 11. Então, vamos colocar aqui, ó. Ok? Então, essa é a resposta da terceira questão. Na quarta questão, nós temos uma expressão bem parecida com a terceira. Diz o seguinte. Verifique se a expressão raiz quadrada de x ao quadrado menos y ao quadrado é definida no conjunto dos números reais, quando x é igual a 13 e y é igual a menos 12. Então vamos lá? Vamos ver isso aqui, ó. Então nós temos a seguinte expressão: x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, nós vamos dizer o seguinte, que x é 13, então vai ficar aqui 13 elevado ao quadrado menos y ao quadrado, tá? Só que y é menos 12. Então temos que tomar cuidado nessa questão bem aqui, tá? Então vai ficar assim, ó, menos, esse menos já é da fórmula, e o menos 12 é o valor de y, menos 12, também elevado ao quadrado. Isso aqui é igual. Feita a substituição, agora é só resolver a questão, tá? Vamos lá? 13 ao quadrado é 13 vezes 13. Isso dá 169. 169. Se você tiver na dúvida, faça a continha, tá? O rabiscozinho no papel, sem problema nenhum. Aí, ó. Menos 12 ao quadrado, quando você multiplica menos vezes menos, dá mais, não é? Então, vai ficar 12 vezes 12 é igual a 144. Então, vai ficar aqui, ó, 144. É igual 169 menos 144, isso aqui vai dar, vamos fazer a continha aqui, ó, 169 menos 144. Então, 9 menos 4 é 5, 6 menos 4 é 2 e 1 menos 1, 0. Portanto, é igual a 25. E a raiz quadrada de 25, pessoal, isso aqui é 5. Então, vamos ver a pergunta? Está pedindo apenas para verificar se essa expressão é definida no conjunto dos reais quando x é 13 e quando y é 12. E nós verificamos e constatamos que sim, tá? Então, a nossa resposta vai ser sim. Ok? Vamos para mais uma questão, tá? A última de hoje. Ok, vamos lá. Última questão diz assim, ó. Sabendo que todas as expressões seguintes são definidas no conjunto dos números reais, calcule o valor de cada um. Então, nós temos aqui, ó, a raiz quadrada de 0,25, ou seja, de 25 centésimos. A raiz quadrada de 0,25, pessoal, isso aqui é igual a 0,5. Porque quando nós multiplicamos 0,5 por 0,5, olha o que acontece. 5 vezes 5 é 25. Vai 2. 5 vezes 0, aliás, é 0 mais 2, 2. E esse 0 nós apenas repetimos ele aqui. Temos dois fatores. Duas vírgulas dos fatores, nós contamos da direita para a esquerda duas vírgulas também. Uma, duas e acrescentamos a vírgula. Então, quando nós elevamos 0,5 ao quadrado, nós encontramos 0,25, tá bom? A mesma coisa acontece aqui, ó, a raiz cúbica de 0,08 ou de 8 milésimo. Isso aqui é igual a
2 décimos. Por quê? Quando nós elevamos 0,2 ao cubo, nós vamos ter isso aí, ó. 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Olha aí. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 0 é 0. Se outro zero a gente repete. Duas casas nos fatores. Bom, aí nós vamos multiplicar pelo último 0,2 lá. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Repete esse outro. Aí nós temos 1, 2, 3 casas decimais nos fatores. Nós vemos aqui, ó, contamos 1, 2, 3. Colocamos a vírgula no produto, no produto final. Então, de fato, a raiz cúbica de 0,008 é 0,2. E nesse outro caso, nós temos aqui a raiz quadrada de menos 8 ao quadrado. Então, é assim. A raiz quadrada de menos 8 elevado ao quadrado, menos 8 é multiplicar o menos 8 duas vezes por ele mesmo. Então, menos vezes menos dá mais. E 8 vezes 8 dá 64. E a raiz quadrada de 64, isso aqui é igual a 8. Tá? E aqui, na letra D, nós temos menos a raiz quadrada de 100. Então, isso aqui é o seguinte, repare a diferença. Esse radicando, ele não tem sinal negativo, ele é positivo. Mas esse sinal de menos está antes da expressão. Então, a gente repete o sinal e calcula a raiz. Então, a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Então, isso aqui é igual a 10. E aqui na letra E nós temos a raiz sétima de menos 1. Aí nós temos o seguinte, nós temos um índice ímpar e temos uma raiz negativa. É a mesma coisa de nós elevarmos menos 1 à sétima potência. Nós vamos ter como resultado final o menos 1. Então, isso aqui é igual a menos 1. Tá? E, finalmente, nós temos aqui na letra F a raiz cúbica de 125. Aliás, de menos 125. A raiz cúbica de menos 125, pessoal, é menos 5. Por quê? Quando elevamos menos 5 ao cubo, nós vamos ter menos 5 vezes menos 5, vai dar mais 25. Aí nós multiplicamos mais 25 vezes menos 5, aí vai dar menos 125. Tá? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Compartilhe e veja quantas vezes você achar necessário para que você não fique com nenhuma dúvida quanto a esse assunto, tá? Obrigado e até a próxima, se Deus quiser.